Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e, humildemente, procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações nos Salmos. Este será o episódio de número 16. Semana passada, no episódio número 15, falamos sobre o tema Salmo de Socorro e Proteção, o Salmo 121. Não deixe de assistir. O Salmo de hoje é um compêndio de declarações sobre a bondade do Senhor, seu livramento, nossa atitude de fé e gratidão, principalmente gratidão, e nossa confiança de que Ele está no controle de tudo, mesmo em meio a desafios e dificuldades. É um salmo não tão conhecido como um todo, porém tem partes deles que eu tenho certeza que você conhece. Então, bora lá lermos o Salmo 118. Diz assim o Salmo 118: Deem graças ou louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre, ou sua bondade dura para sempre. Todo Israel diga, seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam, seu amor dura para sempre. Todos os que temem ao Senhor digam, seu amor dura para sempre. Em minha angústia, invoquei ao Senhor. O Senhor me ouviu e me livrou. Ou me pôs num lugar largo, tirou-me do aperto, do estreito. Como diriam hoje, o Senhor está comigo, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Sim, o Senhor está comigo, entre os que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu triunfo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos poderosos. Nações hostis me cercaram, mas eu as destruí em nome do Senhor. Sim, elas me cercaram de todos os lados, mas eu as destruí em nome do Senhor. Como um enxame de abelhas me rodearam e arderam contra mim como um fogo crepitante, mas eu as destruí em nome do Senhor. Os meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Nas tendas dos justos há cânticos de júbilo e vitória. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. A destra do Senhor exalta em triunfo, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, ao contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. O Senhor me disciplinou severamente, mas não me deixou morrer. Abram as portas por onde entram os justos. Essas portas conduzem à presença do Senhor. Eu entrarei e darei graças a Ele. Eu te dou graças porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular ou pedra de esquina. Isto é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. Ó Senhor, por favor, salva-nos. Ó Senhor, dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. O Senhor é Deus e resplandece sobre nós. Peguem o sacrifício e amarrem-no com corda sobre o altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E ele volta lá ao início do Salmo, dizendo, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Tá aí. É um salmo com 28, 29 versículos, um pouco longo, mas nós vamos tentar expor o significado de cada um dos grupos de interesse de assuntos que eles colocam. Então, bora lá. Versos 1 a 4, já falei, deem graças, louvai ao Senhor porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Todo Israel diga isso, todos os sacerdotes digam isso e todos os que temem ao Senhor também digam que o seu amor dura para sempre. Como vocês podem ver, e aqueles que têm acompanhado os nossos estudos, este é um salmo responsivo ou responsorial, aquele em que o sacerdote fala e o povo responde, ou o sacerdote canta e o povo alternadamente responde. O padrão de Cristo para a bondade era alto. Quando fala
deem graças ao Senhor porque Ele é bom, é porque Ele é muito bom, muito, tão bom que quando chegaram para a Jesus Cristo e disseram em alto e bom som, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele respondeu, por que me chama bom? Bom mesmo é só Deus, o Pai. Então o Senhor Jesus Cristo pegou a barra e pôs lá em cima, né? Por isso nós damos graças, porque a bondade do Senhor não tem limites. A bondade do Senhor não tem régua, não tem comparação. O próprio Senhor Jesus Cristo, estando aqui nessa terra, disse que só o Deus Todo-Poderoso, o Pai, é bom demais. Por isso, queridos, todos os dias nós devemos fazer como os sacerdotes e o povo, te damos graças e te louvamos, ó Deus. Seu amor e a sua bondade duram para sempre. Versos 5 a 7. Em minha angústia invoquei ao Senhor. O Senhor me ouviu e me livrou, ou me pôs num lugar largo. Como eu disse, tirou-me de um aperto, tirou-me do estreito, né? A linguagem de hoje, cristã. Mas ele fala assim, o Senhor está comigo, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais, ou o que me podem fazer os homens. Queridos, na angústia eu busquei o Senhor, Ele respondeu e me livrou, Deus está comigo, então eu não tenho medo do que os homens podem me fazer. Isto é muito bom, isto é um princípio que nós devemos seguir. Aquele que teme a Deus não teme mais ninguém. Se você se dobra diante de Deus, se ajoelha diante de Deus, chora, derrama a sua vida, confessa os seus pecados e se alinha, se junta, faz uma aliança com Deus, pode se levantar sem medo, porque os homens contra você nada podem fazer. E diz a palavra, verei o cumprimento dos projetos de Deus para mim, ou a minha vitória sobre os meus inimigos. Versos 8 e 9. É melhor confiar no Senhor do que nos homens, ou no homem, ou em pessoas. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos poderosos, ou em outra tradução, nos príncipes, ou ainda outra tradução, do que depender de pessoas importantes. Vocês sabiam, meus queridos, que estes dois versículos, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos poderosos? Eles ficam exatamente no meio da Bíblia. Se você pegar a Bíblia, 66 livros para lá e para cá, os dois versículos centrais da Bíblia dizem, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens ou nos poderosos. Coincidência? Será? Será? Que interessante. Confie em Deus e não nos homens. Que seja o centro também da sua vida e da minha vida. Homens falham, o Senhor Jesus é perfeito. Ele é fiel, Ele é o leal amigo. Ele sim tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o poderoso, não são os homens. Ele é infinitamente mais poderoso do que aqueles que se acham poderosos, porque eles não têm poder nenhum. Daqui a pouco eles passam, não é? Neste mundo não passam de meros mortais. Então guarde isso, uma informação, uma curiosidade da palavra para você. O texto central da Bíblia diz que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Versos 10 a 13. Nações hostis me cercaram, mas eu as destruí em nome do Senhor. Me cercaram de todos os lados, mas eu as destruí. Como abelhas me rodearam, mas eu as destruí. Meus inimigos fizeram o possível para me derrubar, mas o Senhor me sustentou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que confiança nós temos. O Senhor é o nosso defensor. Eu não temerei o que me possa fazer os simples mortais. Versos 14 e 16. O Senhor é a minha força, é o meu cântico. Esse é um louvor lindo. Ele é a minha salvação. Nas tendas dos justos há cânticos de júbilo e vitória. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. A destra do Senhor se exalta em triunfo. A mão direita, a destra do Senhor faz proezas. Não se esqueça, meu querido e minha querida, de celebrar as vitórias de Deus em sua vida, de viver uma vida feliz, lembrando-se de tudo aquilo que o Senhor fez, faz e com certeza, e aí vai a fé, fará por você, pela sua família. E aí o verso 17, não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. Eu li uma vez uma história de que uma senhorinha estava enferma de morte, com um câncer,
E ela pegou este versículo e ela recitava esse versículo e dizia: não morrerei, mas viverei para contar as obras, a glória do Senhor. E essa irmãzinha foi curada, está viva até hoje. Isso foi na década de 60. Ela é a mamãe de um dos pastores americanos, o Joel Austin. Então, essa história, ou Austin, então essa história eu guardei no meu coração, nesse versículo, que a nossa vida seja testemunha, que sejamos testemunhas vivas em fé e esperança, contando através das nossas palavras, do nosso comportamento e das nossas ações, quem Deus é e o que Ele realiza, faz por cada um de nós e por aqueles que estão sem esperança. Não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez e faz. Verso 18. O Senhor me disciplinou severamente, mas não me deixou morrer. Abram para mim as portas por onde entram os justos. Essas portas conduzem à presença do Senhor. Entrarei e darei graças a Ele. Eu te dou graças porque respondeste à minha oração e me deste vitória. Esta última aqui, eu faço sempre para o Senhor. Como um Deus todo-poderoso, tão grandioso, Criador dos céus, das galáxias, das estrelas, pode ainda ter os ouvidos inclinados à minha oração. E quer saber? Ele tem os ouvidos inclinados à minha oração, à sua oração. E esse é todo o poder, a bondade do Senhor. Por isso nós temos que cantar a bondade do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração. Mas aqui diz, abram as portas porque eu quero entrar pelo caminho onde os justos passam. Eu quero seguir os caminhos que conduzem à presença do Senhor. As portas se abram, eu entrarei e darei graças a Ele. É o que está escrito aqui no verso 20. Jesus, queridos, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é porta e Ele é caminho. Ele é a porta que conduz os justificados em seu sangue para a presença do Pai Celestial. E eu quero entrar por essa porta. A porta é Jesus e por Ele nós entramos à presença do Pai. Verso 22 e 23. Salmo profético. Salmo 118 é um salmo profético por dois textos que nós vamos ler. O primeiro é esse. 22 e 23 versículos. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, ou pedra de esquina, ou pedra fundamental, onde o prédio se apoia para ser construído. E isso é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo se referiu a esta frase, a esse versículo, para descrever o seu próprio papel como pedra fundamental e principal do reino de Deus que os líderes religiosos rejeitaram. Falando a esses líderes, ele disse: eu sou a pedra que foi rejeitada por vocês. Ele usou este versículo de Salmo 118, verso 22, salmo profético. Também esse texto indica que aquilo ou alguém, né, aquele que muitas vezes é desconsiderado pelos homens, pode ser sim escolhido por Deus para ser importante e fundamental para o seu reino, que é o meu caso, pode ser o seu também. Aquilo que ninguém deu bola, então Deus usa, Deus levanta, não os bacanas, mas aqueles que são capacitados pela própria mão do Senhor, pelo seu Espírito. E esse cuidado, como diz aqui, isto é a obra do Senhor, é obra maravilhosa de se ver. Eu vibro com isso quando o Senhor levanta os pequeninos para fazer assentar entre os seus príncipes. O cuidado de Deus é sempre maravilhoso de se ver. Verso 24. E esse verso é tão comum, como eu disse, um dos que todos vocês conhecem. Este é o dia que o Senhor nos fez. Portanto, vamos nos alegrar e exultar nele. Esse versículo é quase que um princípio de vida e nos ajuda muito, nos ajuda a confiarmos que não importam as circunstâncias, Deus é quem preparou este dia para mim e para você. Então nós não precisamos antecipar angústia. O Senhor vai estar conosco hoje, amanhã e vai estar a cada dia. Este é o dia que o Senhor preparou. Deus não esqueceu desse dia e falou: olha a confusão que deu. Onde estávamos nós aqui que esse dia aconteceu e nós não prestamos atenção? Não. Todas as nossas lutas, os desafios, as batalhas e as dificuldades e também as colheitas,
As vitórias e os momentos de alegria foram preparados por Deus para este dia. Então viva o presente. Não fique angustiado pelo passado que você não conseguiu. Entregue ao Senhor o seu passado, confesse os seus pecados, restaure a sua vida com o Senhor, faça as pazes com Deus. Viva hoje nas mãos dele e entregue o seu futuro, o teu caminho para o Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Indo para o final, mais um texto profético. Ó Senhor, por favor, salva-nos. Ó Senhor, dá-nos sucesso. E aí, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. Texto profético que foi dito quando o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém por aqueles que traziam aquelas palmas e gritavam, clamavam, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa foi a exclamação do povo quando Jesus entrou em Jerusalém montado humildemente sobre um jumentinho. E a palavra que eles usavam também é a palavra Hosana. Hosana quer dizer salve-nos. Então eles reconheceram o Senhor Jesus Cristo como o Messias enviado, pediam salvação para ele e diziam, salve-nos Senhor, nosso Messias prometido, bendito é você que é o enviado do Senhor, se referindo ao Salmo 118. E os 3 últimos versículos, o Senhor é Deus e resplandece sobre nós. Peguem o sacrifício e amarrem-no com as cordas do altar. O que o salmista está dizendo? Tragam logo o sacrifício, esse que me traz perdão e reconciliação para com Deus, meu Pai. Em nosso caso, queridos, o sacrifício veio e vem de Cristo. E por esta causa temos acesso por essas portas que o Salmo se refere e a comunhão plena com esse Deus maravilhoso, esse Deus único e tremendo. E aí ele diz, tu és o meu Deus, eu te louvarei, tu és o meu Deus, eu te exaltarei. E volta ao princípio, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Queridos, esse sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez é um sacrifício sem condições de nós pagarmos, com o preço do próprio sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse Deus único que enviou o seu Filho, esse Deus tremendo, bondoso, misericordioso, amigo, próximo, magnífico. Então, não vamos deixar de fazer o que o Salmo nos orienta a fazer, vamos nos unir a estes irmãos e em todo mundo dizer, exaltar, louvar, dizendo, demos graças a Deus, ao Senhor, porque sua bondade, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor duram para sempre. E é o que nós vamos fazer agora. Senhor, muito obrigado, porque, Senhor, o teu perdão, o teu amor, a tua misericórdia se renova a cada manhã, a tua bondade se revela, Senhor, todos os dias, a tua graça foi derramada e a tua graça, diz a palavra, o Salmo, a tua graça é melhor do que a vida, Senhor, é maior do que a vida, porque através da tua graça, a nossa vida aqui nessa terra tem acesso à vida eterna, através do sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Por isso nós te damos graça e nos unimos todos os dias, Senhor, nesse cântico, nesse coral que, Senhor, se lembra todos os dias de te engrandecer, de te dar graças, de te reconhecer como a nossa única fonte de bem, Senhor, e de amor. Por isso, Senhor, a tua bondade dura para sempre e o nosso louvor também, Senhor, durará por todo sempre. Recebe a nossa gratidão, o nosso amor. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, querida. Esta é a palavra que o Senhor preparou para você. Hoje nós falamos do Salmo 118, um salmo um pouquinho mais longo, mas que ele possa ter edificado a sua vida, que você guarde essas coisas no seu coração e viva para a glória de Deus, conhecendo cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, curta aí, se inscreva no nosso canal e receba uma mensagem de fé, esperança e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Deus abençoe a sua família, a sua semana, em nome de Jesus.